Biblioteca da K, e hoje nós vamos falar de Desventuras em Série, a série da Netflix que saiu no início de 2017. Então, a história de Desventuras em Série acontece quando 3 crianças ficam órfãos após sua casa ter sofrido um incêndio e elas acabam caindo no cuidado do Conde Olaf, que é o vilão principal da história e tenta sempre conseguir a fortuna deixada pelas 3 crianças. Eu não vou falar muito sobre as Desventuras em Série da história, porque eu já comentei sobre o livro. Esse é o meu parâmetro, o que eu achei da série e o que eu achei em relação ao livro. Eu não estou analisando a série como série, estou analisando ela como uma leitora dos livros originais. Então vamos às partes. Eu vou tentar fazer o máximo sem spoiler, mas se tiver spoiler eu vou editar e coloco pra trás. Então lá. A narração do personagem do narrador, que é o Lemony Snicket, que narra a história, ela ficou muito boa na série. Apesar de ter deixado a série um pouquinho arrastada, na minha opinião, por causa de todas as pausas que ele faz, a sensação que nós temos quando nós estamos lendo um livro é exatamente daquela. Do autor passando, andando entre as pessoas e falando sobre os temas e comentando as coisas, explicando palavras que que as crianças que estão lendo o livro não conhecem. Então, o aspecto do escritor eu gostei bastante, apesar de ter ficado... Eu ouvi muita gente falando que achou a série um pouquinho arrastada por causa disso. Mas eu gostei bastante do jeito que ficou muito parecido com o livro, ficou muito parecido com o jeito que eu imaginava. O visual meio steampunk da história, com as cenas muito coloridas em contraste com as cenas muito escuras das localizações, também é bastante o que eu imaginava como leitora. A minha mente, a casa, a cidade, era exatamente daquele jeito. Tudo da série da Netflix era bastante como eu imaginava a série, que fosse ficar uma série quando eu li os primeiros livros, lá quando eu era mais jovem. E é ficou muito parecido com o que eu esperava. O Paul, que ele é um imbecil, o maior imbecil já visto na face da Terra, ele é exatamente daquele jeito nos livros. Então não adianta ficar com muita raiva do personagem por ele ser tão burro, porque ele é um personagem burro mesmo. Assim como a maior parte dos adultos na série de Desventuras em Série, porque é uma série infanto-juvenil. Uma série não, a série de livros é uma série infanto-juvenil. A série normal já não tem muita classificação, mas eu acho que quem estaria nas idades de 13 anos gostaria da série também. E eu achei um aspecto muito bom, tudo que acontece é mais ou menos o que eu imaginava, exatamente bem como eu imaginava. E no aspecto, porque o que acontece... Eu vi várias comparações do filme antigo com a série da Netflix, falando que o filme ele é muito mais escuro e um pouco mais interessante por causa disso. Mas a questão é que os livros eles não são tão obscuros assim. É uma história infeliz que está acontecendo coisas ruins o tempo inteiro, mas é uma história incrível, com muito bem contada. Então o Conde Olaf ele não demonstra medo pra você criança, porque você sabe quem ele é. O que dá medo na história é mais a obstrução dos adultos em relação ao Conde Olaf do que o Conde Olaf como personagem em si. Pelo menos no início, que são os episódios que saíram agora da Netflix, que vai até o 4º livro. A série eles trabalharam muito bem com as coisas, eles deram muito mais dicas sobre os mistérios que cercam os irmãos Butler do que nos livros. No livro você demora muito pra conseguir descobrir o que tá acontecendo. E na série isso já não acontece, eles já falam mais, aparecem alguns personagens que não existem no livro. Eu gostei de alguns momentos do Gustavo aparecendo no início da série, por exemplo, que eu achei bem específico, ficou bem legal. Algumas explicações vão ficar um pouco mais claras na série do que elas ficaram no livro. Eu achei isso muito legal da parte da série. Porque, na verdade, a gente termina o último livro ainda com perguntas, e eu acho que isso não vai acontecer durante a série. Eu acho que vai poder inserir mais fatos sobre o Lemony Snicket na série do que no livro de fato. No livro, as informações sobre o Lemony, eles ficam muito jogadas, e você meio que vai conectando as peças aos poucos. Uma vez que na série ele já aparece com mais frequência, vai ser um pouco mais fácil de fazer esse diálogo, de tentar descobrir por que o Lemony Snicket é importante e por que ele tá narrando a história. O visual da série eu gostei muito, ele foi bastante fiel, não tem nada que não tenha acontecido daquele jeito. Tirando algumas cenas que acontecem no meio da série, durante a série, que não acontecem no livro, mas é o que eu te falei, são para fins explicativos. O que acontece é que tem várias coisas que acontecem no livro que são um pouquinho diferentes da série, mas mesmo assim foi para fins explicativos que elas foram acrescentadas e não retiradas. Então eu gostei bastante porque nada foi perdido. Ela foi bem filtrada e bem colocada. A única coisa que eu não gostei da série foi da tia Josefine no Lago das Sanguessugas.
A tia Josefine não era exatamente isso que eu esperava dela, não. Ela é um pouquinho menos daqui. Ela é bem exagerada, mas eu não gostei. Mas eu acho que a atuação da atriz não foi grande coisa pra mim. Patrick Harris, como Conde Olaf, entregou mais ou menos o que eu esperava dele. Ele ficou um vilão bem caricato, do jeito que ele é mesmo. Não ficou tão assustador, mas eu não acho que isso é um defeito da série. Eu acho isso muito bom. Porque o que dá medo do Conde Olaf, como eu já falei, não é nem o jeito dele de vilão mesmo. São as coisas que vão acontecendo e como ele tá sempre perseguindo os irmãos. Então, a série é muito boa, ela é muito fiel ao livro, então eu fiquei bastante impressionada e eu gostei muito da série. Eu tô bastante emocionada pra continuar, eu tinha ficado um pouco chateada, porque eu tinha achado que tinham mudado um fato super importante na história, mas eles não mudaram. A gente descobre isso no último capítulo, eu fiquei tipo super satisfeita da série, não ter mexido com isso. E já tem introduzido alguns personagens que serão muito importantes pra segunda parte da história, que acontece depois de Serraria Baixa Astral, que começa com o Inferno no Colégio Interno. A maneira como eles falaram da Beatrice foi super importante durante a série também, que a Beatrice é aquela personagem que você tem que descobrir quem ela é. Você quer descobrir quem ela é e você não sabe, não tem tantas dicas assim sobre quem é Beatrice. E mesmo assim é meio... Então é bem legal, eu gostei muito da série. Ela entrega bastante o que eu esperava do livro, então... Gente, eu fiquei muito satisfeita, vocês não sabem meu nível de satisfação na hora que eu assisti. Porque era bem o que eu esperava, é bastante steampunk, tem bastante material pra trabalhar, porque eu acho que se a Netflix for esperta, eles vão explicar melhor o que acontece e a relação do Conde Olaf com Lemony Snicket, que é uma das coisas que a gente não sabe muito bem no livro. A gente tem algumas noções, mas a gente não sabe. E é tipo super legal poder descobrir o que aconteceu de fato, quem eles são e qual é a organização que tá acontecendo. Ah, fato importante sobre a série da Netflix que eu esqueci de mencionar. Alguns fatos que acontecem não são incluídos no livro, na série da Desventuras em Série. Alguns dos fatos, por exemplo, um dos filmes o filme que é passado durante a Sala dos Répteis, ele só é mencionado na autobiografia não autorizada de Lemony Snicket, que é um dos spin-offs de Desventuras em Série. Apesar dele ser um livro crucial pra você poder entender o que aconteceu durante a saga. Então, já que tem alguns extras dos livros, eu acho que eles vão acrescentando os extras. Eu espero ter mais informação sobre Beatrice. Eu espero muito ter mais informação sobre Beatrice, porque eu queria muito mais saber o que aconteceu. E eu não posso dar spoiler demais também não, mas a Beatrice é muito fofa. Então, tipo assim, tem bastante coisa pra trabalhar e fica bastante interessante, muito bem feito. Então eu tô muito satisfeita com o que a Netflix entregou pra gente. Então, fica a dica, mas não deixem de ler os livros são muito bons e muito bem narrados. Beijo!